Estas videoaulas têm o objetivo de mostrar alguns assuntos importantes para melhor entendimento dos laudos de punção aspirativa. Esta primeira videoaula vai ser sobre a classificação de Bethesda. A classificação de Bethesda foi um avanço muito grande na punção aspirativa, pois ela homogeneiza a classificação das punções aspirativas, tornando a classificação uma maneira universal de fazermos os diagnósticos. Certamente, cada grupo de punção aspirativa tem uma maneira de expressar os diagnósticos na punção aspirativa. Estes grupos, cada um desses grupos deve continuar com o seu conceito atual, porém deve incluir a classificação de Bethesda em seus laudos. Ela é bastante simples e tem 6 classes. A classe 1 é quando o material observado pelo patologista não consegue realizar um diagnóstico. Portanto, classe 1 é o não diagnóstico ou insatisfatório. A classe 2 é das lesões benignas da tireoide. A classe 3, 4 e 5 são de lesões suspeitas, ou seja, de lesões em que a citologia não consegue fazer um só diagnóstico e, por isso, apresentam-se hipóteses diagnósticas. E a lesão 6, a classe 6, são de lesões malignas, na qual a citologia apresenta características suficientes para definir o diagnóstico de malignidade do processo. Vamos então apresentar aqui os aspectos citológicos ou alguns aspectos citológicos que ilustram essa classificação. Então, inicialmente, o classe 1 de Bethesda, não diagnóstico ou insatisfatório, por representação só de conteúdo cístico, não obtendo uma representação da área sólida. Os materiais citologicamente pouco celulares, que são insuficientes para a realização do diagnóstico citológico. Lâminas que têm artefato de não fixação adequada também devem ser enquadrados no classe 1 de Bethesda. E várias outras causas em que a quantidade de células não é suficiente para a realização do diagnóstico citológico. Classe 2 de Bethesda são do agrupamento das lesões benignas da tireoide. Temos, portanto, o bócio adenomatoso, que é a doença mais frequente, benigna da tireoide. Podemos também fazer o diagnóstico de bócio adenomatoso e ou tireoidite linfocitária, ou diagnóstico de tireoidite linfocitária ou de Hashimoto, ou de tireoidite subaguda ou tireoidite de De Quervain. Então, aqui para mostrar o quadro citológico aqui de células foliculares pequenas em meio ao material coloide de fundo,
e o emblocado em parafina apresentando folículos preenchidos por coloide. Este aspecto citológico faz o diagnóstico de bócio adenomatoso. Quando classificamos como classe 2 de Bethesda, estamos classificando a lesão totalmente como benigna. Aqui um outro aspecto citológico, onde existem dois componentes celulares, um de linfócitos pequenos e outro de células epiteliais. Então, aqui o componente linfóide, aqui o de células epiteliais. O componente linfóide se faz representado por células foliculares pequenas, apresentando características totalmente benignas. E estas células epiteliais apresentam uma característica de citoplasma bastante abundante e granuloso, que são classificadas como células de Hurd, que são células foliculares bastante características. Portanto, o diagnóstico nesse caso é um quadro citológico de tireoidite ou linfocitária, também como classe 2 de Bethesda. Agora vamos para o classe 3 de Bethesda, que é um quadro em que não se define a benignidade ou malignidade da lesão. Então, atipia de significado indeterminado ou de lesão folicular de significado indeterminado. Aqui vamos apresentar alguns aspectos citológicos destas lesões. Então, temos aqui um esfregaço de um nódulo de tireoide em que se tem células epiteliais foliculares em algumas regiões perdendo coesividade e formando pequenos folículos, com pouco coloide de fundo, aqui num aumento maior, mostrando essa formação de folículos, e em algumas áreas estas células apresentam-se totalmente coesas, sugerindo que essa lesão tem uma probabilidade de ser benigna muito grande. E o emblocado em parafina com folículos preenchidos por coloide em pequena quantidade. Então, no nosso diagnóstico, nós classificamos esta lesão como um quadro citológico de padrão folicular, cujas possibilidades diagnósticas são de área de hiperplasia em bócio adenomatoso, que é uma lesão totalmente benigna, o adenoma folicular, que é uma lesão neoplásica benigna da tireoide, e por último a hipótese de um carcinoma folicular bem diferenciado, que é uma lesão maligna. Como mostrei anteriormente, o aspecto da citologia, apesar de tornar a hipótese de bócio adenomatoso muito mais provável, as outras duas não podem ser não consideradas com esse aspecto citológico. Por isso, ele é classificado como classe 3 de Bethesda. Aqui nós temos um esfregaço de um nódulo de tireoide que apresenta projeções papiliformes e, num aumento maior, é possível observar algumas células com aspecto em vidro fosco e algumas células com clivagem, que são características que lembram o carcinoma papilífero. Por isso, estas são atipias de significado indeterminado. E o laudo que se faz, aqui também mostrando clivagens, e o emblocado em parafina mostrando essas projeções papiliformes. Então, quadro citológico compatível com a possibilidade de hiperplasia epitelial pseudopapilífera em bócio adenomatoso ou carcinoma papilífero.
como a hipótese benigna, que é a hiperplasia pseudopapilífera em bócio-adenomatoso, é mais provável, nesse caso, nós classificamos estes esfregaços como classe 3 de Bethesda. Agora nós vamos partir para o classe 4, que é a neoplasia folicular ou nódulo suspeito de neoplasia folicular. Neste caso, existe a presença de células foliculares formando pequenos folículos com perda importante da coesividade dessas células e uma pequena quantidade de coloide de fundo. Aqui no maior aumento. E o emblocado em parafina, pequenos folículos com luz virtual ou com pequena quantidade de coloide em seu interior. O diagnóstico que se faz nesses casos é de um padrão folicular com as possibilidades de área de hiperplasia em bócio-adenomatoso, o adenoma folicular e o carcinoma folicular bem diferenciado. Este é classicamente a classe 4 de Bethesda. Neste grupo está proibido a utilização dele em casos em que existe a chance de carcinomas papilíferos. Então, mostrando agora algumas variantes que, nesse caso, são células foliculares com a mesma distribuição, porém com um citoplasma abundante e granuloso que caracteriza a célula de Hürtel, que nada mais é do que uma célula folicular da tireoide com estas características. Então, no maior aumento, aqui no emblocado em parafina, só com essas células foliculares, de células de Hürtel. E o diagnóstico é colocado, então, da seguinte maneira: quadro histológico de padrão folicular com células de Hürtel, com as possibilidades de bócio-adenomatoso com transformação de célula de Hürtel, adenoma folicular com células de Hürtel ou o carcinoma folicular bem diferenciado com células de Hürtel. Por isso, a classificação de classe 4 de Bethesda. Na classe 5 de Bethesda estão as lesões suspeitas para malignidade. Neste grupo, nós apresentamos lesões em que a suspeita para malignidade é bastante clara e evidente. Então vamos mostrar primeiro a punção de um nódulo de tireoide que apresenta essas projeções papiliformes com clivagem celular bastante evidente e num aumento maior, então, a presença de grande quantidade de células com essa clivagem nuclear. Isto, juntamente com esse aspecto em vidro fosco de algumas destas células, tornam esse nódulo bastante suspeito de carcinoma papilífero. O laudo vai estar escrito que o quadro citológico é compatível com a possibilidade de carcinoma papilífero ou hiperplasia pseudopapilífera em bócio-adenomatoso. Como nesse caso as alterações sugestivas de carcinoma papilífero são mais intensas, a gente deixa declaradamente que a hipótese de carcinoma papilífero é mais provável do que a lesão benigna. Portanto, classificado como classe 5 de Bethesda. Aqui temos uma outra lesão em que mostram-se células epiteliais formando pequenos folículos
pouco material coloide, que inicialmente foi pensado num padrão folicular. Porém, no maior aumento, é possível já observar que a cromatina dessas células apresenta-se pequenos grumos, que são condensações dessa cromatina. Então, deve-se pensar em lesões de células C da tireoide. No emblocado em parafina, a mesma característica. Portanto, esse caso ele tem as seguintes possibilidades diagnósticas. Se as células forem foliculares da tireoide, este esfregaço é colocado como padrão folicular, como explicado já anteriormente. Porém, se essas células forem células C da tireoide, esse esfregaço vai ser classificado como um carcinoma medular da tireoide. Devido a essas alterações tão intensas, esse caso é classificado como classe 5 de Bethesda. Neste caso, foi sugerida a realização de um exame imunocitoquímico para definir a linhagem celular. Foi feita uma imunoperoxidase para calcitonina, mostrando nesse castanho no citoplasma dessas células uma positividade muito forte, o que fez o diagnóstico de um carcinoma medular de tireoide. Portanto, ele deixa de ser classe 5 de Bethesda e passa a ser o classe 6 de Bethesda. E por último, vamos apresentar o classe 6 de Bethesda, que são os que têm alterações francamente malignas na citologia. Neste grupo temos o carcinoma papilífero, carcinoma medular, carcinoma diferenciado, carcinomas metastáticos e outras lesões malignas. Então, aqui para mostrar um esfregaço de células epiteliais formando projeções papiliformes, com áreas claras intranucleares bem delimitadas. Aqui mais algumas áreas aqui e aqui. Aqui na coloração pelo GIMSA, também mostrando essas áreas claras. Em algumas áreas nós temos nítida clivagem nuclear, o emblocado mostrando papilas com eixo fibroconjuntivo, o que faz um diagnóstico de carcinoma papilífero, classe 6 de Bethesda. Aqui mostrando um esfregaço de nódulo de punção de nódulo de tireoide, mostrando células com uma variação nuclear muito importante, com uma evidente malignidade do processo, e que, devido à presença desse citoplasma eosinofílico abundante, foi feita uma imunocitoquímica para detectar a presença de calcitonina, que mostra uma intensa positividade, fazendo o diagnóstico de um carcinoma medular da tireoide, portanto, um classe 6 de Bethesda. Para podermos analisar um pouquinho a importância da classificação de Bethesda, nós vamos apresentar alguns dados que foram tirados da nossa experiência desses primeiros 33 anos que nós realizamos punção aspirativa, na qual foram feitas 96.600 pacientes foram puncionados pelo nosso grupo. E desta casuística a gente vai mostrar alguns resultados para se ter uma ideia desta importância. Então, essa classificação de Bethesda, ela iniciou em 2009 com uma publicação de Cibas que mostra o risco de malignidade de cada uma dessas classes de Bethesda. E em 1911 já
com um levantamento bastante expressivo. O Rory mostra casuísticas em que a utilização da classificação de Bethesda foi feita de maneira prospectiva. Então nós notamos que para Sibas e colaboradores, o classe 1 de Bethesda pode ter de 1 a 4% de malignidade. O Rory mostra que no levantamento de casuísticas que ele fez, a possibilidade de malignidade do classe 1 varia de 8,9% até 75%, numa média de 27,2% de malignidade. As lesões que foram classificadas como benignas, classe 2, podem ter um risco de malignidade que varia de 0 a 3% para Sibas e 1,1 a 32% para o Rory, numa média de 9% de malignidade. O classe 3 de Bethesda pode ter uma malignidade que varia de 5 a 15%. O Rory observou uma variação de 6 a 48%, numa média de 26% de malignidade. O classe 4 de Bethesda tem um percentual de malignidade de 15 a 30% e para o Rory 14 a 33%. O classe 5 tem um potencial de malignidade de 60 a 75% no levantamento de Sibas e 53 a 100% na levantamento de Rory. E o classe 6 de Bethesda pode apresentar 97 a 99% de malignidade, enquanto que na classificação de Rory isso varia de 97 a 100%, numa média de 99,1% de malignidade. Isso é extremamente importante para quem vai tomar a decisão em relação a cada uma dessas classificações de Bethesda. E por último, nós vamos apresentar as casuísticas de quanto por cento de todas as funções aspirativas se enquadram nas classificações de 1 a 6 de Bethesda, tanto do Sibas quanto do Rory, como na nossa casuística desde 8 de 2010, quando passamos a utilizar o sistema de Bethesda em nossos laudos. Veja que essa classificação dá uma ideia do percentual de diagnóstico da classificação de Bethesda, mas nela nós não analisamos o potencial de malignidade. Então, Sibas via como razoável Bethesda 1, que são os diagnósticos inconclusivos, de 2 até 20%, porém o ideal é que isso fosse menos do que 10%. O Rory mostra uma percentual de classe 1 de Bethesda de 5 a 24%. Em nossa casuística, encontramos 1,2% só de classificação 1 de Bethesda. Portanto, nós temos uma inconclusividade bastante pequena, o que é bastante desejável para que o método seja acreditado. O classe 2 de Bethesda, Sibas encontrou de 60% a 70%, o Rory de 54% a 77%, e nós classificamos como classe 2, ou seja, lesões benignas, em 63,5% de todas as funções que nós realizamos. Sibas encontrou de 3 a 6% a classificação 3 de Bethesda,
dizendo que o ideal é que essa classificação não seja usado em menos do que 7% das punções. O Rory mostra uma percentual de classe 3 de 0,7 até 18%, e em nossa casuística nós obtivemos 18% de classe 3 de Bethesda, portanto é da classe suspeita, porém com baixo grau de malignidade, em 18% de todas as punções realizadas. No classe 4, o Rory encontrou de 1,5% a 9,7% de todas as punções aspirativas. A nossa casuística mostrou a utilização do classe 4 em basicamente 9% das punções. O classe 5, ou seja, as lesões muito suspeitas para malignidade, foram observadas em 1,3% a 4,4% de todas as lesões na classificação, no levantamento de Rory, e 4,36% das nossas punções apresentam-se como classe 5 de Bethesda. E por último, Sibas mostrou o encontro de 3 a 7% de todas as punções aspirativas classificadas como classe 6 de Bethesda. O Rory viu uma variação de 2 a 7% de lesões classificadas como classe 6 de Bethesda, e em nossa casuística nós obtivemos 4% de todas as lesões classificadas como malignas ou classe 6 de Bethesda. Então é muito importante conhecer essa distribuição para que se possa entender qual é a estratégia de diagnóstico do grupo que está realizando punção aspirativa, para se ter uma ideia da experiência desse grupo. Era isso que nós gostaríamos de mostrar, e outras videoaulas podem esmiuçar algumas características que nós aqui discutimos. Até logo.